Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. O Flamengo é um cara que tem mais velocidade, é um cara que tá precisando... Tá mais inteiro. Quem? Fisicamente, o Vitinho tá mais inteiro. Ou não. Tá vindo de lesão. Não, mas o Berril já tá... Mas o Berril tem uma força física maior que a dele. Já tá treinando. Já tá treinando. Pode ser que esteja pra domingo. Mas ele ficou parado muito tempo, cara. Ah, mas é um cara que entre a disposição... Mas aí numa hora dessa, a disposição do cara ganha o jogo. E outra coisa, nos próximos 18 dias, é uma matéria interessante aqui no Jornal Extra, mostra que o Flamengo vai ter 6 jogos complicados. Quarta e domingo. Ele vai jogar contra a LDU. Depois do jogo contra a LDU, ele estreia no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Não é fácil. Não. Desculpa, se o Flamengo empata com a LDU, tá classificado, né? Não. Não tá? Não sei. Agora o empate não classifica o Flamengo, quarta? Dá uma olhada aí, Fazincani. Só pra lembrar. Então ele tem LDU. Classifica assim, viu? Tem o Cruzeiro. O Flamengo tá com 9 e o Penharol tá com 9. A LDU tá com 4. Tá certo. O empate classifica. Então tem Vasco domingo. Tem LDU quarta-feira, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, joga contra o Internacional em Porto Alegre pelo Brasileiro, recebe o São Paulo no Maracanã e viaja para jogar contra o Penharol na última rodada. São 6 jogos em 18 dias, muito complicado. Mas só falou time calibre. Só a nata do futebol na América do Sul. Mas tem elenco para isso. Então, né? aí por isso nós estamos dizendo. Se o departamento médico sinaliza que Everton Ribeiro e Gabriel podem se lesionar gravemente, então não há motivo nenhum para colocar, porque o Flamengo tem a seu favor os 2-0 e o regulamento diz que, nesse caso, ele pode jogar pelo empate. Então, ele jogando com o regulamento debaixo do braço, ele pode empatar o jogo e ser campeão carioca sem se desgastar. O Adler, ele fala aqui, olha, não vou de bem já. Vai, o cara falou que não vai. Ah, mas ele falou bem já e foi. Mas ele falou que não é pra você fazer isso. Porque é chato pra cacete, mas ele falou, aí eu tive que fazer. Aí ele fala aqui, mas o Vasco não ganhou do reserva, então pode poupar os dois. Ele falou aqui, já que o Vasco... Nos 2 primeiros jogos, o Flamengo colocou o time reserva. No primeiro jogo da final, o Flamengo não foi com o time titular, ele ganhou. Ele ganhou nos pênaltis. Foi nos pênaltis. Não, o primeiro jogo. O primeiro jogo foi 2-0. Ah, não. Pensei que você estava falando da Taça Rio. Não, tô falando agora. Por exemplo, porque é o seguinte, o Vasco, o Flamengo... Ele fala que o time foi misto. No primeiro jogo? Não, o time foi completo. Foi o time completo. Jogou pra caramba o time do Flamengo. Nos dois outros jogos, jogou o time reserva. Nos 2 jogos contra o Vasco anteriormente, o Flamengo colocou o time reserva. Ó, o Midson Matos, ele fala aqui, Sormani, se o Abel não ganhar o Carioca, conhecendo o Flamengo, ele nem chega nas oitavas da Libertadores. É verdade. Ele que não se iluda, a prioridade hoje é o título. Liberta é na próxima semana. Flamenguista quer ganhar tudo, somos assim. Por isso que acaba não ganhando nada. Porque quem tudo quer, nada tem. Depende. Isso foi o Mano falou pra mim, que viu lá daqueles caminhões boa frase, estacionados lá perto do... Mas ele viu no capacete da moto. Gente, é o seguinte, ou você tem convicção ou você não tem. O Santos foi eliminado na Sul-Americana e no Campeonato Paulista. O Jorge Sampaoli tá lá intacto. A torcida tá do lado dele, a direção do Santos também, e idem para os jogadores. Se a direção do Flamengo tem convicção de que o Abel é o técnico, mesmo que perca essa decisão no Carioca, ele fica. Claro. Ele tem que ficar. Faz nenhum sentido, ele não faz nenhum sentido. Então, esse é o problema. Vai tirar agora que o time tá evoluindo? Mas eu concordo com o nosso telespectador. Midson Matos. Midson, concordo com ele. A torcida nas redes sociais tem criticado demais o Abel. Eu já acho que agora não há tanta necessidade, porque o time passou a jogar bem. Parece que ele encontrou um jeito de jogar. E a torcida está insatisfeita. Se perder, de fato, ele tem razão. A torcida do Flamengo... Isso vai pegar e o Abel pode cair. O Flamengo precisa parar de cornetar. O Flamengo tá na final, vai ser campeão. O time tá engrenando. Agora não é hora de encher o saco, pô. 4 meses de trabalho vão encher o saco do Abel. Deixa o Abel trabalhar. Olha aqui, o Pipinho Eunuco. Pipinho é o Twitter do cara. Quem é Eunuco? Eu achei engraçado esse nome. Quem que é Eunuco? É o cara que não tem um membro.
Mas só lê a frase, Benjamin, vai. Só lê a frase, Benjamin. Ele perguntou, Pascoal. Eu não falei nada obsceno. O Pascoal não é careta. É castrado, é isso? Não tem. O Pipinho é o Nuco. Pipinho, só que não tem. Quantos jogos do Flamengo você assistiu esse ano? Porque falar que prefere Berril do que Vitinho, ou você não vê jogo do Flamengo, ou você não entende nada de futebol. Talvez eu não entenda mesmo realmente de futebol, mas eu prefiro o Berril ao Vitinho. Eu não. Nossa, é tão grosso com o telespectador. Foi muito brusco. Merece. Mas o Vitinho, ele tem melhorado, cara. Pelo menos esse ano de 2019, Leva Pascoal, pra as você. partidas que o Vitinho fez, ele jogou bem, cara. Leva. Ele jogou bem. É que não dá pra tirar hoje o Everton Ribeiro do time, cara. Como é que você tira um Everton Ribeiro? Não dá. Não, mas é que no caso dessa substituição aí por... Não, é que agora o Abel, ele tá optando por tirar o Everton pra preservar o jogador, mas não é uma opção tática do Abel. Ele tá preservando, o cara falou, vou tirar ele, vou tirar o Gabigol. Ô Flavinho, o Hudson Souza Vieira, porque não tem vogal. Como é que ele escreve? WDSON. Então, Hudson. WD é um produto que você passa. Serve pra tudo. Então, mas ó, como é que você lê esse nome, ó? Olha aqui. Hudson. Não é Hudson. O Hudson. Não, mas não tem U. Mas nesse caso, o W tem som de U. Não, Não tem não. de V. Witson. Não. Depende. Witson. Em V quando é em Pode ser alemão. Witson. Em inglês, o W tem som de U. O Washington, o Wilson. Isso. O Wanda. Ó, o Abel deveria entrar com os reservas. Caso complique, o Abel deveria entrar com os reservas. Caso complique, põe 3 titulares e resolve a coisa. Pipinho Eunuco. De novo? Pipinho, realmente eu acho que o teu problema não é ver jogos do Flamengo, é não entender de futebol. Sabe quantos jogos? Sabe quantos jogos o Berril tem nesse ano? Apenas 2. Informe-se melhor. Eu realmente não entendo de futebol. Eu tô aqui e você tá aí. Fica tranquilo. Continua escrevendo aí, bobão. É mal Chama o cara de bobão. Pode chamar bobão. Hoje é sexta-feira santa, cara. Não tem dele. hoje Nada. Perdoe, cara. Perdoe. Eu tenho que respeitar minha família. Não, perdoe Olha aqui o espectador. Pipinho, eu nunca respondeu. Esse cara é bom, velho. Pipinho, sabe por que não estou aí? Porque sou formado em medicina. Azar é seu. Azar? O cara é médico, o cara salva vidas. Qual o problema? Eu sou formado em jornalismo. O que te faz melhor do que eu? Nossa, mas tá dando... Ele não falou que é melhor que você. Você falou pro cara, eu tô aqui, você tá aí. Então, pronto. O cara falou, sou formado em medicina, não tem porque tá aí. O cara nem quer tá aqui. Às vezes o cara é proctologista, você precisa ir lá qualquer dia. Eu tenho como é que outro. você vai fazer? Não, eu vou em outro médico. Fica tranquilo. Você não sabe que é ele. Tem Você não sabe que é ele. Ele só vai falar que ele é o Pipo Eunuco quando ele já estiver lá besuntando a ferramenta. Tem exame de sangue pra isso. Não tem não, filhão. Não tem não. Pra proctologia? Não tem não, amigo. O exame de PSA, o exame de PSA, ele pode indicar, mas pra ver alguma coisa não tem isso não. Se não tiver a dedada, vai nessa não. Você vai no mas você acha que o Flamengo é campeão, né? Não vai acontecer nenhuma desgraça, né? eu acho E o que- momento do Vasco hoje é muito... tá ruim, né? Inclusive, o treinador correndo o risco de perder o emprego se não conseguir a conquista do título. O que eu acho uma insensatez, né? Que você dá para o treinador a quantidade de jogadores que tem o Vasco, a qualidade que tem os jogadores do Vasco da Gama, e quando vai se reforça com jogadores com qualidade duvidosa. Eu acho que trocar o treinador é uma insanidade. Mas o Pascoal, na É o que boa, eu ele penso. coloca o Maxi Lopes e não coloca, por exemplo, o Thiago Reis. Cara, não tem, eu acho que ele poupou o Thiago Reis pro jogo, pra essa final. O que eu acho que ele cometeu um grande equívoco. Exatamente. Eu concordo com você. O cara tem 20 anos. Aí ele improvisa o Marrone, que é um jogador criativo, pra jogar de centroavante. Não pegou na bola. Não pega na bola. O melhor jogador do Vasco, mal escalado. Então a torcida do Vasco tem razão. E nesse momento está insatisfeito com o trabalho do Valentim. Claro que tá. Tem. Aliás, eu estava conversando hoje com um amigo, ele é vascaíno, lá no meu prédio. Eu disse para ele o seguinte: o Vasco deveria ir atrás de um técnico argentino. Não precisa ser o BKC, não precisa. Qualquer um. Cudê. Não precisa. Esses caras são caros. Eduardo Cudê. Esses caras são caros. Pega um cara assim, menor. O Voivoda, que faz trabalho no Tajeres? Exato, Voivoda. Pronto, Voivoda. Pega um cara desses, traz pra cá, porque com o elenco que o Vasco tem, dá pra tirar mais caldo dele. Não é possível que esse elenco do Vasco jogue essa bolinha pequenininha que vem jogando. E o torcedor do Vasco se sente incomodado, na minha opinião, com razão. Vai lá na Argentina, traz um cara,
contrato caro, o nosso dinheiro é mais valioso do que o peso argentino. Tá numa crise. Tá numa crise danada, estão numa draga, estão com as calças na mão. Você vai contratar um técnico bom pagando pouco, você vai pagar para um técnico e toda a comissão técnica dele, o principal auxiliar, o analista de desempenho, o treinador e um preparador físico, o que você gasta com um treinador. Ainda vai economizar. Ainda vai economizar. Eu, se fosse o Vasco, eu faria isso. Fácil. Eu iria atrás de um técnico argentino. Não, repito, não precisa ser. Você quer ver uma coisa? Não atrás de grife. Iria atrás de um novo projeto de trabalho. Exatamente. Tem caras novos surgindo, tem jogadores. A gente tá falando virou isso. técnico, o Renzi virou técnico do Vélez, fez um trabalho... O Gabriel Renzi, pronto, é conhecido babu, Copa do Mundo, jogou no Manchester, jogou no Real Madrid. Trabalhou com cada baita técnico. Trabalhou com cada técnico extraordinário. Mas a gente fala isso porque a gente vê o Campeonato Argentino, vê jogos do Campeonato Argentino, e até o presidente do Corinthians disse recentemente que o nível dos treinadores argentinos e o nível do futebol argentino é superior. Ele falou em deboche. Eu não acho que ele falou ironicamente. Eu não acho que ele falou ironicamente. Mas a gente tem um representante aqui que já aconteceu isso uma vez com o Flamengo, com a contratação de um treinador colombiano, que a gente viu a manifestação dele qual foi. Entendeu? Não gosta, acha que não é bom. De quem que não gosta? É uma manifestação. Mas uma voz solitária não pode impedir. Eu não acho que é bom o quê? O Vasco da Gama de contratar um... Só porque o Benja não gosta de técnico estrangeiro, isso não significa que o Vasco desse jeito. Não, gostar de técnico estrangeiro, se o Vasco for trazer o Guardiola, eu vou achar o máximo. Vai trazer o Pochettino, eu acho o máximo. Agora, trazer esses treinadores argentinos... O São Paulo é ruim? Não, eu acho que você deveria assistir um pouquinho o Campeonato Argentino e ver que há um pouco de organização dos times de lá. É verdade. O futebol argentino você falou hoje... Primeiro, você acha que o Corinthians falou ironicamente sobre aquilo? Eu acho que não. O futebol argentino hoje é um primor. Hoje, sem dúvida alguma, é um primor. A final da Libertadores foi Boca Juniors. Eu acho que se o Boca pegar o Manchester City, Independente foi se o River Plate pegar o Ajax, eu acho que não dá a cor. Agora, tem um negócio pra você. Vocês falam desses treinadores argentinos, parece que vocês estão falando do Guardiola. Não, o futebol argentino hoje tem... O Benja, taticamente, os times são muito mais bem organizados. Amassou o Atlético Paranaense. O técnico do River do Uruguai, os caras jogaram direitinho contra o Santos. Sim. Eu não sei quem que é o cara. Sabe quem eliminou o Santos, agora o técnico traz o Santos teve uma muito... Então cita o Thiago Nunes, faz um trabalho espetacular na Paranaense, é brasileiro. Mas sim, mas o Thiago Nunes não vai sair do Atlético. É muito bom. O Thiago Nunes não vai sair do Atlético pra dirigir o Vasco. Não vai de Vasco, não vai. Ele não vai. Agora da quarta linha argentina. Ele não saiu do Atlético pra dirigir o Atlético Mineiro que pagava mais? O problema do Vasco, gente, não é treinador. Também. Se fosse... realmente, o Vasco vai brigar pra ser campeão da Libertadores. Veja, mas pode pelo menos... Pode falar. Veja, a gente chegou ontem e disse... O Alberto chegou no limite dele com o Vasco. O Vasco vai entrar no Campeonato Brasileiro preocupado com o rebaixamento. Se pegar um técnico bom, melhor, um pouco mais desenvolvido intelectualmente do ponto de vista tático, esse time do Vasco, com os jogadores que tem, vai render mais. O Alberto Valentim não chegou no limite dele. O Vasco chegou no limite dele. Você vai trazer Por que não? Você vai trazer um treinador argentino hoje, que vocês acham o máximo. O Maxi Lopes precisa entrar em forma. Jorge Giordano. O Bruno Henrique, o Bruno César, precisa entrar em forma. Você não pode mandar embora um jogador hoje importante, que nem o Thiago Galhardo, véspera de uma final de campeonato contra o Flamengo. Quem dá o aval? Tem o problema. Manda depois dos 2 jogos. E quem dá o aval? Gente, o Vasco tem um elenco que o que dá pro Vasco é isso. E quem dá o aval? Chegar no título... Thiago Reis, Marrone... Você acha que o Vasco briga pelo Campeonato Brasileiro? Não briga pelo Brasileiro, mas... O que eu tô falando... Ao contrário, eu falei isso aqui. Então, você fala que o técnico bom não vai temer pelo regulamento. O que eu estou falando não tem nada a ver. O Vasco tem um time limitado. O objetivo do Vasco era chegar numa final de Campeonato Carioca. O Tajeres também teve um time limitado, chegou à frente. O Palestino tem um time limitado e chegou à frente. Muita gente também tem time limitado. Chegou à frente de quem? E tá na Libertadores. Você tá olhando. Não, na Libertadores não tô vendo o Vasco não tá na Libertadores. Tá, mas o Vasco poderia ter um time limitado, está na chave de grupos, e o São Paulo não tá. Não tá. É isso que o São Paulo tem muito mais. É o São Paulo do resultado. Tem muito mais orçamento na final do Campeonato Então Paulista. você quer trazer o treinador do Palestino, por exemplo, para dirigir o Vasco? Por que não? O treinador do Porque ele tá fazendo... Porque fez uma boa primeira fase. Chile, como é que ele
aquele... é o... Olha, e depois vocês falam... Ivo Bassai. E depois... Olha, é uma boa ideia. E depois, é uma boa ideia. E depois o resultadista e imediatista sou eu, hein? Traz um cara diferente. Realmente. Não é, ninguém tá falando de resultado. Nós estamos falando de organização de time no É que, com o seu pensamento, bem já, é um time nós organizado. continuamos assim. Não é. Vivendo o resultado, vivendo o regulamento, vivendo da mesmice, não saindo desse círculo vicioso de troca de técnico inconstante aqui no Brasil e não temos ideias novas. Só isso. O Vasco? Eu tô esperando. O engraçado que hoje ele pede a saída do Valentim, porque o Vasco é desorganizado. Não peço a saída do Valentim, eu acho que o Vasco está chegando no lugar dele. Um dia antes da final do Campeonato eu falei, o senhor mas falou, é aí que eu estou falando. O Vasco é mais organizado e tem mais como, falou também. Coletivamente. Isso não significa que ele está dizendo que o Vasco é organizado. Ele hoje o Vasco é desorganizado. Mais bem organizado em relação ao Flamengo. O Vasco. Que segundo ele é o time eu vou explicar para você, que eu acho que primeiro você não está deixando eu falar e segundo você também está distorcendo o que eu estou tentando entender. Não, você não falou que o Vasco era mais organizado? Você não vai deixar eu falar, então aí vai ficar complicado. Ele falou ou não falou? Então tá bom, então não vou falar. Só isso. Vai, tá fala, bom. Facinca, fala. O Vasco tem taticamente um time que você olha e você vê uma organização. Ponto. Eu não vejo isso. Eu não vejo. Dali. Mas tudo bem, briga com ele aí também. Tá? Dali. Só que, a você ter um desempenho de postura, de você extrair o individual de cada jogador, de você fazer com que esse time consiga, em relação ao adversário, ter outras mudanças, mexidas ao longo do jogo, que possa ter um desempenho e mudar um panorama do jogo, isso eu não vejo. Isso eu não vejo. Então ele tem um ponto positivo e 4, 5 negativos. Ivo Bassai o Ivo Bassai. Então, para mim, é o que eu falo. Pedido. Com o outro técnico, talvez, o Vasco pegaria o que fez de bom até agora o Valentim e melhorasse em outras possibilidades. Não ao ponto de ser campeão brasileiro. O vermelho. Agora, jogar um pouco melhor. O vermelho. O Chamou é o técnico do Libertad. Flavinho, o vermelho. São todos. O técnico do Cerro é aquele espanhol que foi técnico. Eu sempre falo que eu acho o vermelho CCCP. Viu? Com algumas Flavinho essa, então. O vermelho CCCP. Ele fala aqui: sou rubro-negro. Mas o Lisca seria uma ótima opção para o Vasco. É um grande treinador e está esperando uma oportunidade num clube grande como o Vasco. Ele pode fazer esse time jogar melhor. Eu acho que hoje é mais negócio... O Vasco precisa pagar... Ivo Bassai, técnico do Palestino, é uma ótima opção para o Vasco da Gama. O Palestino joga bem. Não, mas nessa ótica de vocês, aí eu concordo, Sormani, porque eu acho que o futebol brasileiro precisa de um chacoalhão. Precisa de um chacoalhão, precisa de um choque de realidade. Tem mais estrangeiros aqui para os brasileiros se sentirem... Tem muitos treinadores aqui que estão acomodados com a situação. Olha, o círculo vicioso. Eles ficam rodando, né, mano? É a roda gigante que não sai do lugar. Eu particularmente acho que seria interessante, sim, a vinda de alguns estrangeiros aí que tivessem um conceito diferente de futebol para começar a implementar no futebol brasileiro. Porque aí você faz mesmo o técnico sendo meio brasileiro... de temporada, mano. Mas, ô Pascoal, antes tarde do que nunca. Por exemplo, o Vasco ele não vai mudar do começo da temporada, do meio da temporada ou no final. O Vasco hoje é um time que está sem dinheiro. O Vasco é um time hoje que está com perfil psicológico jogado lá para baixo, a baixa estima, tomando conta do elenco do Vasco. Provavelmente vai perder um título agora e ser eliminado da Copa do Brasil na quarta-feira. O Alberto Valentim, Flavinho, se ele não cair domingo, ele cai na quinta. Sim. Entendeu? Porque eu não vejo hoje no Vasco uma situação diferente para que ele possa ganhar do Flamengo, por exemplo. Para que ele possa reverter uma vantagem que o Santos tem. Eu não vejo. Você acha que você mandar o Alberto Valentim embora e trouxer qualquer Alberto não, Alberto Valentim. Você acha que se mandar o Valentim embora e trouxer qualquer treinador argentino vai mudar? O Vasco precisa... Mas eu não acho que a culpa é toda do Vasco Alberto. Precisa... Lógico que não é. Eu acho que o problema é que ele está desgastado com o elenco. O Vasco precisa pagar salário em dia. O Vasco precisa acabar com briga política. O Vasco... melhor jogador. Sim, mas se não tem dinheiro, você pode trazer, não adianta, o treinador é de menos. A culpa não é 100% veja, dele, não, cara. Vamos, Álvaro Loureiro. O exemplo sempre que eu dou, e vou continuar dando, é o São Paulo e no Santos. O Santos atrasa salário, o Santos tem briga política, pediram impeachment aí, agora os caras, surgiu esse áudio indecente daquele conselheiro do Santos criticando pardos e mulatos. Aquilo é né? uma vergonha. Uma vergonha. Eu não sei porque que até agora o Conselho Deliberativo do Santos não expulsou esse cara do quadro. Não sei porque não foi preso de conselheiros. Eu não sei, não sei. Branda, então, atrasa o salário, tem esses mané da vida fazendo tudo isso. Esse cara aí. Jogadores limitadíssimos. E ninguém, olha, o Jean Mota. Você fala do Jean Mota, patrocinador do Santos no ano passado, os caras queriam jogar no precipício. Mas você falou desse conselheiro do Santos, é para lembrar para esse conselheiro do Santos que o maior jogador da história do Santos, o maior jogador da história do futebol mundial é negro, Pelé. No Santos teve Pelé, teve Coutinho. O ataque era Dorval, Mengal e Coutinho. O Pepe falava, o branquinho era eu. Veja, ó, eu tava discutindo isso outro dia, o Pascoal tava junto também, isso foi ontem. Qual o grande ídolo do Grêmio? Renato Gaúcho, branco.
Qual é o grande ídolo internacional? Falcão, branco. Qual é o grande ídolo da história do Corinthians? Sócrates, branco. Qual é o grande ídolo da história do Rivelino? Flamengo, Zico. Qual é o grande ídolo da história de São Paulo? É Rogério Ceni. Qual é o grande ídolo da história do Palmeiras? Ademir da Guia é negro, embora fosse negro aço, né? Do Vasco, Dinamite, branco. Do Cruzeiro, Tostão, branco. Do Atlético eu não sei. Reinaldo. Não sei. Reinaldo, ok. O Santos, o principal ídolo do Santos é o Pelé. Depois do Pelé é o Robinho. Depois do Robinho é o Neymar. Depois do Neymar é o Coutinho. O Santos é o time que mais negros tem. E o mais novo é o Rodrigo. O mais novo que surgiu é o Rodrigo. Né? E o Santos é o time que mais negros tem representando a sua história. E vem um cara desse, dá uma declaração dessa, e o Conselho Deliberativo... Ô, Marcelo Teixeira! Marcelo, você não vai fazer nada? Vai ficar assim?